Muito bem, Kleber Lucas cantando Deus Forte, um bonito hino. Pense no hino inspirado totalmente da Bíblia, com os nomes, né? Os nomes de Deus. E uma bonita canção nós acabamos de ouvir. Aí, irmão Maurício, nós vamos entrar aí nos finalmente, né? No último ponto. Com certeza. Agora Daniel, o autor e o livro. Mas ainda é importante ainda falar, irmão, ainda do tópico anterior, Sim. de que como o povo desobedeceu a Deus, então eles vivenciaram uma experiência um tanto quanto ruim. E isso, a parte boa que houve desse evento, é que eles chegaram a Deus. Eles compreenderam aí os desígnios de Deus e se voltaram para Deus. É o que nos dias atuais a gente costuma ver, as pessoas desobedecem a Deus e em momentos de crise eles acabam lembrando de Deus, eles retornam para Deus. Então esse panorama histórico a respeito aí do livro do profeta Daniel, ele serve justamente para que a gente conheça os aspectos gerais e a importância desse livro, inclusive desse ponto, né, que o povo se voltou para Deus, embora estando lá no exílio, embora estando lá na Babilônia, eles aprenderam e retornaram ao caminho de antes, né? É verdade. Mas aí, vamos aqui na questão, o homem Daniel. E aí você... E a gente está chegando, irmão Eduardo, lá na sua Você resposta. já pensou na situação, Daniel jovem? Eu estava aqui fazendo uma pesquisa para ver se eu me encontrava, porque tem as especulações, né? A idade de Daniel foi levado para Babilônia. As estimações que tem aqui é que mais ou menos com uns 18 a 20 anos de idade, Daniel foi levado para Babilônia. E aí você pensa na questão familiar, na separação, né? Nesse momento que aconteceu. E não sei como é que era a vida particular dele, se ele saía assim tanto com frequência, mas vamos supor que ele não saísse com frequência e de repente chegasse uma nação e arrasando tudo ali em Israel e pegasse os jovens, aqueles jovens com futuro promissor, porque eles levaram os jovens mais inteligentes, né? Os jovens mais vistosos, de boa aparência, para servir lá no palácio lá de Nabucodonosor. E aí você vê esse drama, e Daniel foi levado, né, nesse contexto para a Babilônia para servir lá. Ele e alguns companheiros, alguns colegas deles, que a Bíblia até menciona a questão lá de Daniel. Aí nessa questão também a gente pode analisar, falando do homem Daniel, que ele viveu na época do profeta Jeremias, né, contemporâneo também do profeta Ezequiel. Jeremias não foi levado cativo, a gente pode observar esse detalhe. Jeremias ficou em Israel, né? Ele não foi junto com os prisioneiros. E detalhe, ele poderia ter sido levado com privilégio, né? Jeremias? Ele decidiu ficar com o povo. Ele nem na primeira nem na segunda leva, né? Na questão dos cativeiros. E aí, mas Ezequiel foi levado na segunda. Ezequiel não escapou. O certo é que Daniel e Ezequiel profetizaram no Império Babilônico, lá em Babilônia, né? Um diretamente lá no palácio, que foi o caso de Daniel, e Ezequiel lá. Mas nós estamos estudando Daniel, e aí nós vamos estudar a questão da importância do livro, que é o que nós vamos estudar durante todo o trimestre, a importância do livro. Aí ele diz que o livro, irmão Carlos Eduardo, tem uma divisão aí em duas partes importantes, que é a parte histórica e a parte profética, né? E aí, nesse contexto, nós iremos estudar as duas partes, né? A parte histórica, ele diz aí que está do capítulo 1 ao capítulo 6, e a parte profética, né, do capítulo 7 ao capítulo 12, ao final do seu livro. E aí, no finalzinho, diz assim: o contexto histórico do livro contém experiências que revelam a soberania e o cuidado de Deus para com aqueles que lhe são fiéis. Já o conteúdo profético traz predições escatológicas, olha, coisas que já aconteceram e algumas coisas que ainda vão acontecer, previsões escatológicas.
E por conta dessas coisas não cumpridas ainda, irmão Carlos Eduardo e os irmãos ouvintes, é que a gente diz que Daniel, ele tem essa atualidade nos nossos dias, a contemporaneidade de Daniel. Exatamente se dá por conta disso, de que as suas profecias, ela não é uma profecia que remete apenas lá aos seus tempos ou aos tempos passados. Ela é profecias ainda que muitas delas ainda vão se cumprir. E se, olha lá, se a gente ainda estiver vivo ainda, né? Porque são coisas por futuro, muito futuro mesmo. Então, nesse aspecto, Daniel, e aí é o primeiro assunto, é o primeiro tema, né, da lição, Daniel, nosso contemporâneo, é exatamente porque ele fala de coisas como, por exemplo, irmão Maurício, o avanço da ciência. É como se Daniel estivesse nos nossos dias aqui falando do avanço tecnológico. Nós estamos aqui falando nesses microfones, sendo transmitido aí para todo Timon e o mundo inteiro. Estamos aqui com os nossos computadores ligados, tablets, pessoas, né, celulares. Ao mesmo tempo. E aí, Daniel, ele tem essa participação porque ele profetizou o avanço da ciência. A ciência se multiplicaria, né? E aí Daniel fala disso, por isso que em relação a esses acontecimentos, a esses fatos, Daniel também é tido como nosso contemporâneo, né? E outras características, né? Daniel começou a escrever seu livro no palácio lá de Babilônia, Nabucodonosor, mas terminou em outro palácio de Suzã. Por quê? Porque Daniel, ele alcançou os dois impérios. O Império Babilônico foi o império que levou Daniel lá para a Babilônia. Depois veio os medos e os persas, que se uniram e conquistaram Babilônia e levaram Daniel. Daniel caiu na graça e também serviu não só ao rei, né, Nabucodonosor, mas como serviu aos outros imperadores lá dos medos e os persas. Aí ele começou a escrever o livro em Babilônia, mas terminou lá em Suzã, que era a sede do império lá dos medos e os persas. E é nesse contexto que nós vamos estudar o livro de Daniel, e nós queremos conclamar aqui os professores, superintendentes, irmão, vamos estudar, vamos pesquisar, para nós ministrarmos uma lição, irmão Maurício, que realmente a pessoa vá para a igreja, vá para a escola e diga, eita, hoje a aula foi boa. Então, o legado, né, irmão, são os dois legados, então, que nós vamos estar destacando durante todo esse trimestre a respeito do livro de Daniel. O exemplo dele, como um homem, um servo de Deus, um homem temente a Deus. Que se manteve fiel em meio às circunstâncias. Quantas pessoas hoje, por qualquer coisinha, dizem, as coisas estão difíceis, eu me desvio dos caminhos do Senhor. E Daniel, embora todas as dificuldades passadas por ele, mas ele se manteve firme e permaneceu como temente a Deus, e o resultado é a consequência, quase que nós podemos dizer assim, de natural, de todas as pessoas que se mantêm firmes no caminho do Senhor, não se desviam no caminho do Senhor, independente da situação em que a pessoa possa estar vivenciando. Muito bem, e aí só mais um aspecto do livro de Daniel. A gente diz que a Bíblia foi escrita em 3 idiomas, né? Que é o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, e algumas partes, né, de alguns livros foi escrito em aramaico. E aí onde está a questão de Daniel, por conta do exílio babilônico, o exílio dos medos e os persas, alguns trechos do livro de Daniel foi escrito em aramaico, né? E é o livro que tem as citações aramaicas lá do Antigo Testamento. Então o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e algumas passagens em aramaico, que é o caso de Daniel, a partir do capítulo 2 até o capítulo 8, aproximadamente, capítulo 7, né? E o Novo Testamento que foi escrito em grego, com exceção de Mateus, que Mateus foi escrito no hebraico. Mas isso aí é uma outra lição, uma outra revista, viu, Maurício? A outra, né? Muito bem, nós queremos agradecer a todos os irmãos e amigos que estiveram conosco ligados. O tempo não dá para a gente comentar a fio tudo que a gente quer falar, mas Daniel viveu nesse contexto histórico, nessa situação espiritual de Israel, e a gente, é bom que todas essas informações que nós falamos aqui, irmão Maurício, principalmente com relação à história bíblica e à história mesmo, né, da humanidade,
ela vai ser, durante as lições que virão, elas vão ser levantadas, elas vão ser comentadas, e é importante cada professor estar antenado e para poder dominar o assunto, como por exemplo, vamos falar do retorno de Israel, né, para Jerusalém. Outro assunto interessante. E aí esse retorno já vai dar com Neemias, né? Vai dar com a questão de Esdras fazendo o registro lá. Esther teve uma participação na questão do reinado dos Medos e os persas. E é tudo no mesmo tempo, tudo no mesmo período lá de Daniel. E aí a gente precisa entender muito bem essa história. Mas nós queremos agradecer a todos pela audiência, agradecer aos irmãos, professores, ao superintendente, dizer que amanhã a escola que não tiver IBD, né, durante a semana vai acontecer em algum dia, mas dizer que amanhã, se aqui tiver, a partir de 8h30, em todos os templos da Assembleia de Deus, Escola Bíblica Dominical. Não esqueça de visitar nosso site, ebdadtimon.com, e também nosso Facebook, ebdtimon. Você será bem-vindo lá na nossa página. Maurício. Meus irmãos, a paz do Senhor, volto a dizer novamente, amanhã é dia de eleição. Por favor, ore a Deus, pense, reflita e não vote de qualquer jeito como se você fosse um alienado. Você faz parte do contexto de tudo que acontece no nosso país, e amanhã o seu voto é importante. Saiba votar em nome de Jesus. A paz do Senhor, e até daqui a 3 domingos, né? Verdade. Somos brasileiros, não podemos desistir do Brasil, né? Nós não podemos desistir do Brasil, viu? Amanhã vote... Vote aí com muita certeza do que você está fazendo. A paz do Senhor, em nome de Jesus. Muito bem, nós vamos fazer a oração e em seguida vai ficar no restinho de tempo que nos resta aí no Daniel, um hino de Mara Lima. Você vai ouvir esse restante. Vamos orar, portanto, agradecendo ao Senhor. Bendito Deus, Pai, nós queremos te louvar por tudo que tem nos dado, por esta oportunidade de mais uma vez realizarmos aqui este programa. Continua nos abençoando todo o teu povo e esse importante departamento, Senhor, a Escola Bíblica Dominical, que tu tem colocado sobre as nossas responsabilidades. Os teus filhos, superintendentes, os teus filhos coordenadores, professores, abençoa todos. Em nome de Jesus, nós te pedimos, nós te agradecemos. Amém.